Rádio Futebol na Canela. Ao vivo para você, o nosso giro esportivo nesta super quinta-feira, quintou, meus amigos do Brasil, quintou. Hoje é quinta-feira, 13 de março 2025. Tá na ponta da linha comigo o técnico Júlio César. Você me ouve bem, Júlio César? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Sim, ouço bem, sim. Não sei se vocês estão me escutando, muito bem, Júlio mas... César, presidente do Náutico, vai falar com a gente sobre a questão de racismo que teve na base. Antes do Júlio César, vamos ouvir o que disse o Eric Lopes, da Portuguesa, a respeito do caso de racismo na semana retrasada. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Boa tarde a todos. Sou o professor Eric Lopes, da categoria Sub-17. Vim informar o torcedor do Pantanal do ato de racismo que aconteceu na última terça-feira, às 15 horas, no jogo válido pela Copa MS Cup contra o Náutico. O jogo já estava em andamento no segundo tempo, aos 17 minutos, onde o nosso atleta foi ofendido, na torcida que estava atrás ali. Desde o começo já vinha estabilizando mentalmente ele. O nosso primeiro momento ali do fato que aconteceu foi a integridade do atleta, de retirar ele, e trazer ele para o nosso lado, para que não poderia afetar mais, não deixar ele mais abalado. O atleta, junto com a sua família, foram até a delegacia, com a representante legal, fazer o boletim de ocorrência, e já solicitamos vídeo, documento, testemunha, tudo que a gente ali, o que estava bem próximo, a gente tentou para que a gente possa levar e ter o fato mais completo. Essa não é a hora de se ausentar, de dar desculpas, pelo fato. Todos os times têm que estar unidos contra o racismo, Já não é a primeira vez já que acontece com os nossos jogadores, como também o ano passado teve um caso. Mas agora a nossa prioridade é a integridade do atleta, dar todo o suporte para ele, para que ele possa estar vindo agora, mais forte, que a gente está junto com ele, que a gente não vai deixar isso abalar ele, que a gente vai dar sequências nas próximas competições que tá vindo aí pra gente também tá competindo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Muito bem, tá aí a versão da Portuguesa, A Portuguesa, inclusive, que emitiu uma nota de repúdio primeiro sobre o que aconteceu, foi quem externou, E eu até não entendi a eliminação da Portuguesa, porque se o Náutico foi eliminado por uma atitude racista da torcida, a Portuguesa deveria continuar, e a organização da competição justificou que a Portuguesa não continuou, porque o jogo estava 1-0 para o Náutico. Se eu estiver errado, o Júlio César me corrija. Mas, Júlio, essa é a versão da Portuguesa. Qual é a versão do Náutico dos fatos, por favor? Bem-vindo mais uma vez à Rádio Futebol na Canela e à Rádio Web Regional. Bom dia a todos, bom dia ouvinte, é um prazer sempre estar aqui. Gostaria de estar de outras maneiras, mas é culpa do Thiago que me convida para falar de base. Mas é importante a gente lutar pela essa causa, que é muito importante. Mas, como eu disse, com a verdade e com provas, A gente não pode, de maneira alguma, acusar fulano ou ciclano por ato que a gente não possa provar. A gente ficou muito surpreso, sim, até pela representatividade que a gente tem em Mato Grosso do Sul quanto à instituição Náutico, e a instituição Náutico hoje é o Júlio. E também a gente tomou as nossas providências, porque foi um susto e foi um baque muito grande, Porque tomamos várias porradas injustamente nas redes sociais, que é a mídia hoje, e a gente, dentro da lei e dentro do que a gente entende, a gente procurou saber o que realmente estava acontecendo, até porque, pelo momento da eliminação da competição, pela organização do evento Casarão, a gente não foi eliminado pelo ato racismo, que não foi provado, e também a Portuguesa foi eliminada por algo que não fez. Na verdade, também provado. Então, assim, a decisão do evento foi literalmente apenas tomar a decisão em pró dela para falar que estava lutando, e acabou prejudicando as duas equipes. A gente teve uma reunião hoje com o vice-presidente do Pantanal, o Vaninho, o Didio,
e o Cleito, o advogado, o Eric, o próprio Eduardo, para poder entender o que estava acontecendo, até para a gente não levar essa culpa e nem generalizar para a minha torcida como instituição. Como eu disse para você, não somos culpados, mas somos responsáveis de poder lutar por essa causa e tentar diminuir esse ato nojento para poder, junto, construir algo legal. Nós estamos conversando com o Júlio César Ramos, presidente do Náutico, sobre o caso que aconteceu numa competição de base aqui em Campo Grande. Júlio, você falava para mim ontem que não houve racismo. Você deixou isso bem claro. Não houve racismo e, inclusive, nós capturamos o áudio que a gente repercutiu do Eric Lopes, está com imagem, tá? No Instagram da Portuguesa. Essa denúncia, esse boletim de ocorrência, segundo você, não consta acusação de racismo. Então, eu não entendi mais nada. Fecha tudo, exato. Porque, cara, eu dei um pau na organização, eu dei um pau no Náutico, eu dei um pau na pessoa que eu nem sei quem é. Tô passando por mentiroso, então. É isso, Júlio? Exato. Foi essa a nossa surpresa, né, Thiago? Nos colocamos à disposição do atleta e, claro, com certeza, nos solidarizamos com ele, até pelo fato da minha família ser negra e a minha esposa ser negra, entendeu? E de maneira alguma eu vou aceitar isso. E isso foi o que a gente nos assustou, porque no boletim de ocorrência, em nenhum momento fala de ato racista ou de alguém, e principalmente da identificação de quem fez isso. Volto a dizer para você, ano passado aconteceu com o nosso jogador do Sub-9, onde uma pessoa xingou o menino e simplesmente a gente provou ali no ato, chamou a polícia, prendeu e vida que segue, entendeu? E a própria organização não excluiu a equipe. A gente foi jogar a final, a própria equipe que fez isso escolheu não jogar a final como um protesto que era pro direito dela. Então a gente está bem... foi procurar hoje de manhã entender o que estava acontecendo, se realmente o boletim de ocorrência falava no ato de racismo, ou se eles tinham uma pessoa identificada para fazer isso. E para nossa surpresa, a gente já sabia, não tem essa pessoa, existe uma caracterização dessa pessoa. No próprio boletim de ocorrência que o atleta fala, ele não fala em ato racista, ele fala em ofensa, sim, como teve, eu falei para você ontem, das duas torcidas, como sempre tem na base, que a gente luta para isso, mas em momento algum toca no ato racismo e de racismo, entendeu? Então a gente vai procurar entender para poder, junto com o Pantanal, criar uma situação para não mandar um alarmate, porque é um ato muito complicado e, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com a verdade e com provas. E por isso que ficou a nossa indignação, entendeu? Tanto com a organização que puniu os dois clubes sem ter provas e a gente ser acusado, a minha torcida ser acusado por um ato que não teve, que não tem provas, entendeu? Que agora vai percorrer pela justiça para a justiça provar. E a gente entende que a justiça vai provar, mas no tempo dela. Mas eu também não posso receber essas pauladas como instituição e como representante. Sou responsável, tenho cobrado muito, mas eu não posso, de maneira alguma, ser esculachado, maltratado. Várias inverdades aconteceram através da minha instituição por algo que não aconteceu, que não tem provas. A partir do momento que o Pantanal provar, aí sim, em conjunto, ficou decidido hoje que nós vamos lutar juntos. Náutico e Pantanal vamos lutar para poder pela verdade. E só que enquanto não tem a verdade, como é que eu sou julgado, ou como é que o Pantanal é julgado? Ninguém está falando que o menino mentiu ou omitiu alguma coisa, mas a partir do momento que você acusa, você tem que provar. Então foi só essa nossa conversa muito boa. A gente está levantando uma causa muito importante, quanto essa do racismo aqui, vai partir do Pantanal e do Náutico, e também uma campanha de entendimento para os pais entenderem que lugar de estádio é lugar de torcer, não de ofender atletas de 10, de 17 ou que seja qualquer idade.
A gente precisa se unir quanto a isso e a gente nos deixou à disposição quanto o Náutico Pantanal para a gente junto fazer essa campanha e tentar lutar contra esses pais que acham que podem fazer o que pode dentro do estádio, seja profissional, seja base, que não é assim que funciona e não é assim que a gente vai mudar o nosso estado. É o Giro Esportivo que está de volta na Rádio Futebol na Canela e na Rádio Web Regional, 12h14, ao vivo, nesta quinta-feira. Já já nós vamos voltar a falar de Águia Negra, de Dourados, de Tribunal. Odair Martimiano, mais uma vez, bom dia. Sua pergunta para o presidente do Náutico, tudo bem, Odair? Bom dia, Thiago. Bom dia, Júlio. Bom dia. Um fato triste, né? A gente poderia estar aqui com você para falar quais são as ações do Náutico, o que o Náutico tem nesse ano de 2025 para oferecer para a sua torcida, para os pais dos atletas, mas vem esse assunto que está na hora de ser abolido, é um assunto triste, é um assunto chato. Mas a minha pergunta, o Júlio, e aonde eu venho nos programas que eu participo, eu falo que você, para mim, tá, é uma das pessoas mais que se preparou para estar à frente de algum clube. Mas por que o Náutico se envolve tanto em confusão fora dos campos? Os pais, direto, todo o campeonato, alguma coisa com o Náutico tem através da torcida do Náutico. O que leva isso no dia a dia para o Náutico? Pô, obrigado pela pergunta e espero que a minha torcida esteja escutando e se não estiver escutando eu vou pegar esse link para mandar para eles. É algo que eu tenho lutado muito. Odair, nós saímos de um projeto social onde a gente dava suco e pão para os meninos comer e hoje a gente virou um clube profissional na base como referência. Não me acho assim, mas eu acho que a gente está caminhando para isso, para se tornar uma referência em Mato Grosso do Sul. E é uma briga constante que a gente tem. Não só quanto a minha torcida, mas com todo mundo. E é algo que eu tenho lutado, mas muito, muito de mandar pais embora do clube porque estava xingando, de excluir atletas para o pai entender que ele não pode fazer aquilo, que ele não pode beber. Sou bem consciente com isso, tenho um problema muito grande na minha família quanto ao meu pai e a minha mãe, e já estou tentando resolver isso da melhor maneira possível, mas não é porque eu tenho um problema que eu não posso lutar pela causa. Eu tenho que lutar na minha casa, fora de casa, e fazer com que eles entendam esse processo. Mas, assim, o que eu vou falar aqui, eu não quero que seja como soberba, mas isso mostra o trabalho que eu venho fazendo junto com a minha comissão e com os meus sócios. Se você pegar todas as competições, em todas as finais, em todas as categorias, o Náutico está. A gente, na MS Cup, a gente classificou em todas as finais. Ganhamos 2, perdemos 4. Não, ganhamos 4, perdemos 2 e ficamos fora porque fomos eliminados. Às vezes também as pessoas entendem que pelo fato da gente estar ganhando o tempo todo, de estar competindo o tempo todo, que a gente é soberbo. E simplesmente nós somos muito competitivos. Mas essa competitividade não pode passar pela emoção. Ela tem que passar pela razão. Porque a partir do momento que a emoção entra no estádio, dá o direito do pai xingar, de denegrir, de xingar o árbitro, de falar mal do próprio treinador. Assim como tem pais da minha equipe que xingam os meus treinadores. E isso eu tenho batido muito na tecla. Só que sabe o que acontece aqui hoje? O mesmo pai que eu mando embora do Náutico é o mesmo pai que está na outra torcida fazendo a mesma coisa. E o outro presidente é conveniente. Porque não adianta só o Júlio lutar por isso, tem que ser todos. Não é só o Júlio tomar porrada porque o Júlio manda embora, porque o Júlio é chato. Não, tem que ser com todo mundo. Entendeu? Na mesma luta que a gente tem para formar atletas, para se comportar, para saber se comportar dentro do campo, os pais também têm que ter essa luta. A gente tem que brigar contra os pais. E o grande problema, você pode pegar, sempre é extracampo. São os pais, são os meus pais, são os meus torcedores, são os pais do Clube X, são os torcedores do Clube X. Então isso é uma luta constante. Agora não adianta só o Júlio brigar. Porque é mais fácil você suportar o pai chato e ter o atleta para fazer o gol lá e vai resolver a sua vida esportiva, do que propriamente dito lutar pela causa. Porque ele prefere engolir o pai e ter o atleta dentro do campo bom para resolver a parte esportiva do que propriamente dito lutar.
Porque a partir do momento que o Júlio bloquear, que o Thiago bloquear, que o Odair bloquear, o pai vai entender, pô, peraí, ninguém me quer. Mas não é que ninguém quer, não quer pela ação e pela reação de emoção que ele tem dentro do campo, que acaba atrapalhando a instituição. E a gente toma paulada por causa disso. É muito difícil a gente falar porque no dia a dia a gente está lutando. E isso deveria ter um espaço aberto para a gente da base se comunicar com vocês, para a gente mostrar para vocês o dia a dia que a gente luta contra o pai, que a gente luta contra o racismo, que a gente luta contra as inverdades, contra as faltas de informações, contra a falta de estrutura nas competições que tem aqui, entendeu? Então, falta de segurança que tem aqui. Então, isso a gente luta, mas não adianta só o Pantanal e o Náutico lutar. O GSA tem que lutar, o Operário tem que lutar, o Comercial tem que lutar, os outros clubes também. Mas não fazem por comodismo, porque preferem ter um menino bom jogando para resolver a vida esportiva do que propriamente dito lutar pelo trabalho. Então, simplesmente, a minha ideia é essa. Eu faço a minha parte e sei que ainda tem muita luta para poder fazer. Agora, imagine quem é conveniente com isso, quem não pune o pai. Então, isso que me preocupa, porque aí o Júlio é o que toma frente, é o Júlio que briga para mudar a tabela, é o Júlio que briga para ter segurança, é o Júlio que briga para ter ambulância em todos os jogos. É caro, mas quando o menino cai e bate na cabeça, não tem ambulância. Ah, pô, o Júlio se acha que o Júlio tem dinheiro. Não, gente, é segurança pra gente, tem que ter segurança particular, tem que ter a polícia, tem que ter ambulância. Mas aí, de 10 clubes, só aceita o Júlio, só aceita o Pantanal. Aí a gente é voto vencido. A gente quer uma estrutura para poder fazer as coisas e a gente é voto vencido. Então, assim, ó, a luta grande, eu não vou parar por aqui. Vou tomar porrada, mas eu vou certo. E quando a minha torcida errar, quando o meu pai errar, quando a minha mãe errar, quando eu errar, eu tenho que baixar a cabeça, mudar e tentar melhorar. Simples assim. Nós Perfeito. estamos conversando com o presidente assim, Júlio César Ramos, presidente do Náutico, que está falando sobre a questão de racismo no nosso giro esportivo. Pois não, desculpa, Odair. Não, eu só ia, pontuou, né, bem enfático, essa opinião, não só do presidente do Náutico, mas da pessoa, Júlio, né, Júlio César, onde ele cita o caso da família mesmo, e eu tive um problema, eu nem sei porque eu fui meio que agredido por um membro, mas isso é caso passado. Mas legal, Júlio, que você tem ciência disso, né? Isso já é bons degraus subindo. O duro é aquilo que você acabou de falar, o cara que sabe o que acontece, mas é conivente. A partir do momento que você não é conivente, já é um caminho a seguido. E eu sempre defendo o seguinte, o sub-9, o sub-10, 11, 12, 13, né? Eu não sei se é essa a sequência, eu acho que é de 2 em 2, mas ali nós não estamos formando jogadores, né? Você, Júlio César, não está formando ali jogador. Você está formando o caráter daquele garoto, daquele futuro médico, futuro engenheiro, futuro serralheiro, né? Você está formando o caráter. Primeiro de tudo, eu entendo assim, que é muito bom vencer. Só que na vida, durante 70% você vai perder. E você tem que levar isso, não só vocês, né, professores, infelizmente você não tem que levar só isso pro garoto. Você tem que levar isso pro pai do garoto também, que tá ali e fala assim, meu filho tem que jogar, meu filho tem que vencer, e acaba extrapolando. Eu entendo um pouco sobre isso também, porque eu sei que deve ser uma barra ter administrar tudo isso, né? Então, assim, eu já não... De verdade, eu acho que não é uma barra. Eu só acho que isso só nos atrapalha a partir do momento que o nosso adversário ou o time oposto aceita o que a gente não aceita. O que eu te digo, Timari, pô, vamos lá, hoje eu sou pai, graças a Deus, entendeu? Então eu sei como funciona. Eu posso dizer com propriedade e com muito orgulho, entendeu? Não adianta eu retrair o pai aqui que força o filho a jogar, que quer xingar, que quer beber na beira de campo, e eu falar assim, ó, você tá proibido de ir pro jogo, se você for pro jogo, seu filho não vai jogar. E aqui no Náutico aconteceu isso, sabe? Teve um pai que ficou 6 meses sem entrar no nosso CT e sem ir pros jogos. Porque se ele pisasse no CT, se ele pisasse nos jogos, o filho dele não ia entrar.
E aí sabe o que acontece da maioria das vezes? Esse pai pega o filho, leva pro fulano e pro ciclano e fica lá e joga e faz a mesma coisa. Porque o menino é bom, porque o menino bate falta, porque o menino tem projeção, porque o pai tem dinheiro, entendeu? Porque o pai ajuda a pagar arbitragem, porque o pai ajuda a pagar isso. E essa é a nossa preocupação. Não adianta o Júlio, o Pantanal lutar por tudo isso, sendo que o A, o B e o C não fazem a mesma coisa. Prefere fechar os olhos, entendeu? E ter o guri lá para poder ganhar o jogo simplesmente por causa de um troféu. E não é sobre troféu que a gente está falando. Você foi muito feliz. A formação é até os 18 anos. Até o menino ser responsável pelos atos dele. Não é no sub-11. É no sub-17 também. O menino tem que entender que ele está em formação. Que não é o momento certo. Quem define o momento certo daí? Sou eu. Por isso que eu estudei. Por isso que eu me qualifiquei para isso. E eu não vou admitir nenhum pai e nenhuma mãe falar o que eu tenho que fazer, sendo que eu estudei 20 anos isso, entendeu? E não me acho melhor que ninguém, e eu acho que eu ainda não estou preparado. Eu estou aprendendo todos os dias. Agora, se eu dar liberdade para um pai e para uma mãe escalar um jogador, se eu dar liberdade para um pai e para uma mãe para deixar ele ficar xingando na beira de campo e fazendo o que ele quer, por que eu estou fazendo futebol? É melhor trabalhar em escola e viver minha vida em paz, sem ter pressão e poder ter tempo para minha família, para o meu filho, para minha esposa. Então não adianta só o Júlio lutar por isso. E aí isso só vai acontecer, você pode ver que vai passar um mês e não vai acontecer nenhum problema. Escuta o que eu estou te falando e grava o que eu estou falando. Vai passar 2 meses, vai acontecer de novo. Os mesmos, porque sempre são os mesmos. O que a gente quer, identifica quem fez e puna. Se tiver de prender, prenda. Prenda, simples assim. Agora, não pode ser causar informações falsas só para levar vantagem. Entendeu? Acusar sem prova, porque também isso é crime. Entendeu? Então, assim, eu estou à disposição, já me disse hoje pro Vani, pro Didi, estou à disposição junto com o clube para poder ajudar, entendeu? Mas ao mesmo tempo, na surpresa, não tem identificação, o menino não sabe quem é. Ele sabe que é um cara de boné, de barba. Quem não usa boné e quem usa barba? E aí a gente ouve um alvoroço, toma paulada, sem ter prova. Aí o Thiago vem dar paulada em todo mundo, sem ele saber o que está acontecendo, e agora ele descobre que ele vai passar por mentiroso. E não estou falando que a Portuguesa errou, que o Eric errou, não foi isso. Mas calma, acalma o coração para poder resolver as coisas. Pela emoção a gente não vai. Pela emoção, a gente está vendo que os pais estão errando. Será que eu, como responsável do clube, como treinador, vai agir pela emoção? Nós somos profissionais. Se a gente não ser profissional nesse momento, o que a gente está fazendo de diferente para poder mudar? Então a gente tem que trabalhar com a verdade. Se aconteceu, que puna e que prenda. Se não aconteceu, para que falar mentira? Para que passar em verdade? É só sobre isso que a gente está lutando. Nós estamos conversando com o presidente do Náutico, Júlio César, e é bem isso. A questão do racismo, ela está tão impetrada, infelizmente, na sociedade brasileira, e eu estava, inclusive, de cama 2 dias depois da nota oficial da Portuguesa. E eu não estou aqui dizendo que a nota não é verdade. Me posicionei baseado no que uma instituição esportiva, de maneira oficial, fez publicamente. Agora, imputar crime a terceiro, através de informação falsa e enganosa, é crime também. Então, eu quero que, de fato, haja prova de quem é o canalha que cometeu o racismo. E se não houve o crime, nós temos um outro crime, o que é lamentável. Júlio, tem uma pergunta para você aqui, agradecendo a audiência de quem está nos aplicativos de áudio, quem está no youtube.com.br Futebol na Canela, o professor Carlos Eduardo, que estava de árbitro nesse dia. Júlio, você concorda em as equipes e clubes serem punidos pelas ações dos pais nas competições de base de 7 a 13 anos? E qual outra medida de evitar essas ações dos pais? Thiago, você cortou um pouquinho. Opa, cortou? Eu acho que a internet aqui deu uma oscilada, vou repetir. O Carlos Eduardo pergunta se você é a favor de punições de 7 a 13 anos caso os pais cometam alguma lambança e qual outra ação dá para fazer?
A internet aqui, na redação deu um chabu. Deixa eu reiniciar aqui. Cortou de novo, né? Cortou de novo. A internet no Brasil, meus amigos, tá uma tristeza. Tá me ouvindo bem agora, Júlio? Tô, Thiago, tô. Vamos lá então. O Carlos Eduardo quer saber se você é favorável a punir o clube caso o Paz... Júlio, a mim você ouve. Sim, Adair. Então sou eu mesmo. É a minha internet aqui que tá cortando. Deu uma pequena oscilação de internet, vamos ver se melhora. Vamos lá. Júlio, como é que tá aí? Tá me ouvindo bem? Pode falar, Thiago, tô escutando agora. Agora sim, perfeito. O Carlos Eduardo pergunta se você é favorável à punição ao clube quando pais de crianças cometerem esse tipo de atrocidade e que outra medida dá para coibir esse tipo de ação dos pais. Sou a favor da punição pros pais, porque o que os atletas produzem dentro do campo não reflete o que os pais ajam. Primeira causa, é proibido bebida. É proibido. Tem que proibir, não é para entrar. E se algum pai vê um xingamento, tem que parar o jogo, tirar o pai do estádio, pegar o nome dele e proibir ele de entrar depois. Simples, é simples. Só que para ser simples, a pessoa tem que trabalhar. Ela tem que ter uma organização, ela tem que ter uma estrutura. Não adianta simplesmente marcar o jogo, fazer um evento no final de semana no feriado e colocar a arbitragem lá sem segurança, sem um corredor de acesso e livre, como se tudo fosse acontecer. Agora eu te digo, Thiago, eu venho do nada, eu sempre fui um jogador mediano. Sempre me achei um jogador mediano, mas trabalhei pra caramba para poder conquistar o respeito. Sempre fui para conquistar o respeito. Saí aqui de um bairro onde não tinha nada, onde eu comecei com uma moto. Hoje eu tenho uma família, 2 carros, uma casa, e construí isso trabalhando, sem passando falso em verdade, sem querer ser mais do que todo mundo. Estudei e paguei o preço. Por que todo mundo não pode fazer igual? Aí você escuta outras pessoas falando que o curso da CBF não vale de nada. Pô, eu fiz o curso sem ter dinheiro, paguei o preço. Não me torna melhor que ninguém. Tem acesso para todo mundo. A diferença é que eu prezei pela minha qualificação. Se eu sou melhor ou não, eu não sei disso. E nem quero ser. O que eu estou dizendo é, ou a gente começa a confrontar os pais todos juntos, ou o pai que fazer no Náutico, ele vai ser mandado embora. Ele vai fazer no outro clube. Não vai mudar. Não vai mudar. Ou a gente começa a lutar pelas estruturas e pela punição dos pais, aí eu te digo, Thiago, por que nos outros estados não tem isso aí? Por que no São Paulo, no Rio, Florianópolis, onde eu tenho jogador onde o pai queria ficar dentro do campo, ouvindo o treino e o filho tá lá no Palmeiras e não pode nem ver o treino? Por que aqui não pode ter? Por que os pais têm direito de assistir o treino? O Júlio bloqueia. Tem dia que o pai não pode assistir meu treino. Mas no outro fica lá dentro do campo, de chinelo e pegando bola. Então, assim, a culpa é nossa como instituição. Se a gente não lutar junto contra isso, vai acontecer de novo daqui 2 meses. Durante o mês vai ser 1000 maravilhas. Mas vai dar o segundo mês e vai acontecer de novo. Simples assim. Simples assim. Que faça competição sem paz durante 3 meses. Ninguém entra. Ninguém. Se não identificou, é igual aquele cara. O cara que taca a garrafa no estádio, se não identificar da torcida, não é punida? Identifica o cara. Ou pune todo mundo. Simples assim. Porque os meninos não têm culpa. Os meninos competem, lutam pela vitória, acaba o jogo, todo mundo se abraça. E lá fora os pais estão se matando um com o outro. E por que lá fora? Lá fora que tem que dar o exemplo, que são os pais. Então quer dizer que a nossa parte como formação de atleta, nós estamos fazendo. E a formação do cidadão? Que é a nossa responsabilidade, mas a responsabilidade maior são dos pais. E aí é fácil culpar o Júlio, o Náutico, a Portuguesa, o Mazinho, o Didio. É fácil culpar a instituição. Falar que a instituição é racista, pegar a internet que é mundo sem lei, que pode postar tudo que quer, que o Júlio faz isso, que o Náutico é racista, de novo o Náutico. Pô, mas peraí, de novo o Náutico.
claro, de novo, Náutico, porque a gente está lutando por isso e a gente está na frente e a gente vai tomar paulada mesmo. Muito bem. Olha, o professor Denis, lá de Dourados, né? Professor Denis Silva, do DS Ubiratã. O Denis Silva. Muito boa tarde, professor Denis Silva, do Ubiratã. Importantíssima entrevista, pois a repercussão do acontecimento foi grande e negativa para a base do MS. Esse tipo de tema, ela só traz prejuízo, né, Denis? Ninguém sai ganhando quando a gente tem que parar o programa para falar disso. Ninguém, você pode ter certeza. Mas nós estamos aqui sempre para dar espaço. Carlos Santos, esta seria a primeira boa medida, proibir pai de assistir treino. A partir do sub-10, já na minha opinião, diz o Carlos Santos aqui no chat do YouTube da Rádio Futebol na Canela. Obrigado aí pela participação. Nós estamos ao vivo, Rádio Futebol na Canela, Rádio Futebol Interior de Campinas. Rádio Interior de Campinas, Rádio Web Regional, APADV, KDV, Rádio 123. Ou seja, esse assunto lamentável, ouvido em todo o Brasil, porque, graças a Deus, a gente há anos tem esse canhão na mão, que é a Rádio Futebol Interior de Campinas. De novo, deu uma oscilada aqui na internet. Júlio, quero te agradecer. Suas mensagens finais aí, por favor, Júlio César. Para o seu torcedor, para os pais e para quem acompanha o futebol, por gentileza, Júlio. Opa, Júlio. Deu uma oscilada a internet aqui de novo. Ouvindo? Infelizmente o Oi, Thiago... Júlio. Oi, estão me ouvindo? Voltou? Tô te ouvindo, mas tá cortando. A internet hoje resolveu nos trollar. A internet resolveu nos trollar. Beleza. Sim, tô escutando. Sim. Ô, Júlio, Tô obrigado, escutando. viu? Sua mensagem final aí pra torcida do Náutico. Justo. Ô, caramba. Eles possam refletir pelas atitudes que tomam fora do campo, entender que no estádio é lugar de família e lugar de alegria, onde eles possam valorizar o que os filhos deles passam durante o dia, que não é fácil ser atleta, não é fácil ser atleta de base, com toda a pressão escolar que tem. Beleza, pode continuar, tá chegando, pode continuar. Vou lá. Eu acho que nós dois estamos ok, né, Júlio? Tá, estando tranquilo, Davi. O problema é a internet lá do Thiago. Mas eu vou fazer as vezes dele, agradecer, e quando você diz... Você tentou se qualificar, você se qualificou. E esse negócio que você falou, um CBF, isso, aquilo, tem muita importância sim, tá? Tem muita importância porque é um estudo, é um curso, é um aprendizado que você consegue levar, né, para os seus alunos e nessa tarefa difícil. Você falou que não é tão difícil assim, mas é uma tarefa difícil lidar com os pais, sim, eu tenho consciência disso. Júlio, parabéns. Né, o canal aqui do Giro Esportivo, da RWR Futebol na Canela, vai estar sempre aberto, tá, meu irmão? Sempre aberto, independente do assunto. E você, quando você disse assim, precisava de um espaço para a gente divulgar, tá aqui o espaço aberto, não só para você, mas como todos. E essa semana realmente foi uma semana atípica, né, onde que a gente poderia estar aqui falando de as finais do nosso campeonato estadual, estamos aqui falando de uma possível punição a time A ou a time B. Exato. E é esse fato lamentável que tem que ser acabar com isso, né? Não é a cor da pele de ninguém que melhora ou pior. Não, obrigado pelo espaço, de dizer que Náutico e Júlio, Pantanal, Mazinho, Gijo, nós estamos em consenso, conversamos uma conversa muito boa em solidarização ao atleta e vamos procurar a verdade com provas, né?
E a gente está em conjunto tentando fazer 2 ações, logo logo vocês vão ver, entre Náutico e Pantanal, para a gente mostrar que a instituição não tem uma contra a outra, mas a gente luta por uma causa da verdade e pelo racismo, mas de forma que possa provar de todo mundo. Então, que todo mundo possa aprender com isso, com os erros dos outros, que não possa acontecer mais. Que a gente possa ir para o estádio só apenas para torcer e jogar futebol e deixar os meninos com o dom que eles têm lá para poder competir, só isso. E obrigado por mais uma vez aí, estou à disposição. Estamos Júlio, aqui no aguardo, tá? Assim que tiver essa ação, estão me ouvindo vocês agora? nos comunicam para a gente divulgar. Tô, Thiago, tô te ouvindo. Agora sim, acho que deu certo aqui. Júlio, olha, uma espetacular audiência, pessoal participando. Só uma última mensagem para você, tá? Escolinha, tudo bem, porém o atleta chegar na base, onde as cobranças para um alto rendimento, o pai já deveria ser proibido de ver o treino. É uma opinião que eu comungo muito. O que está atrapalhando muito o desenvolvimento de vários jogadores e seres humanos é pai atrapalhando o professor, o treinador e quem forma esse atleta. Júlio, você sabe que eu sou polêmico, tem gente que odeia, tem gente que me adora, mas uma coisa ninguém vai jamais me acusar, que eu não dou espaço para se falar de qualquer coisa nesse microfone. Microfone sempre aberto, viu, Júlio? Obrigado, Thiago. Obrigado. Como eu falei para o Daí, cara, a gente está aqui para falar a verdade. Se a gente erra, a gente tem que baixar a cabeça, pedir desculpa e tentar melhorar o máximo possível. Nós trabalhamos com formação, sabemos o quanto é importante a gente dar exemplo, e isso passa muito por ser profissional. Não é fácil, mas estou à disposição, como disse o Odmar, Náutico e Pantanal se uniram em 2 causas muito importantes que logo vocês vão saber. Não tem briga, não tem discussão. A gente vai tentar buscar a verdade de maneira que possa provar. E que se provar, o acusado possa cumprir, aí é a justiça que vai definir. E se, por acaso, Deus me livre, não provar, infelizmente a gente vai ter que tomar algumas atitudes. Então, esperar agora a justiça, que a gente sabe que é tardia, mas logo, logo vai se resolver. Muito bem, tá aí Júlio César Ramos. Alô, Ney, grande abraço. Rádio Futebol na Canela.